Este vídeo contém audiodescrição de transmissão ao vivo. A tela inicial tem fundo azul claro e na parte superior o símbolo do Poder Judiciário. Ao lado, o texto na cor branca, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ao centro, um texto na cor branca com a informação. A transmissão começará em breve. Na parte inferior, os 4 selos diamante, recebidos pelo Tribunal, além de 3 selos da Transparência Pública e do selo Linguagem Simples. Agora na tela aparece uma mulher branca de cabelos castanhos, que usa headphone avermelhado e blazer na cor lilás. Ela é Suzana Araújo e está em frente à tela do computador. Ela inicia uma reunião na gestão participativa para a elaboração das metas nacionais 2027. Ela passa a palavra ao presidente do TJGO, desembargador Leandro Crispim, homem branco e calvo, que veste terno e gravata. Ele está sentado à frente do computador do gabinete da presidência e dá sequência à reunião virtual. Agora volta à tela Suzana Araújo. Agora na tela o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcos da Costa Ferreira, homem de pele clara, cabelos castanhos e que usa terno e gravata. Ele está em seu gabinete. Agora volta à tela Suzana Araújo, que dá continuidade à reunião anunciando os demais participantes, conforme a pauta do dia. Volta à tela Suzana Araújo, que passa a palavra ao presidente Leandro Crispim. Volta à tela o presidente Leandro Crispim. Retorna à tela Suzana Araújo, que finaliza a reunião. Corregedor-Geral da Justiça. Boa tarde, doutor Reinaldo de Oliveira Dutra, juiz auxiliar da presidência, a doutora Vanessa Estrela, nossa juíza auxiliar da Corregedoria, a doutora Patrícia Bretas, diretora do Fórum da Comarca de Goiânia, e aos demais magistrados e magistradas que se fazem presente aqui pela sala Zoom e que nos acompanham pelo canal do YouTube do Tribunal de Justiça. Quero saudar também Daiane Mara, secretária-geral da presidência, e o Gustavo Maciel, nosso secretário de Governança Judiciária e Tecnológica, Diego César, diretor de Planejamento e Inovação, e a Cássia Alves, diretora de Processamento Eletrônico, os demais diretores que se fizerem presentes. Uma missão quase impossível, desembargador Leandro, substituir a autora, o diretor de cerimonial, Roberto Nascimento, que está em deslocamento institucional. Mas é com muita honra que eu saúdo a todos e passo a palavra já para a abertura desse evento, nosso querido presidente, desembargador Leandro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Suzana. Quero apresentar aqui uma saudação especial nas pessoas do desembargador Marcos da Costa Ferreira, nosso corregedor-geral, doutor Reinaldo Dutra, juiz auxiliar da presidência, doutora Vanessa Estrela Gertrudes, juiz auxiliar da Corregedoria. Apresento os cumprimentos especiais aqui no nome do Gustavo Maciel, da Daiane Mara e da Brena Martins. Magistradas, magistrados, servidores e servidoras, integrantes das áreas técnicas, administrativas e demais participantes, bem como os participantes das áreas judiciais, que nos acompanham por meio do Zoom e do canal oficial do Tribunal de Justiça no YouTube. Recebam minha saudação respeitosa, meu agradecimento pela presença de todas e todos. Antes de avançar para o tema que nos reúne, um registro se impõe. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás encerrou o ciclo de 2025 com um desempenho altamente satisfatório no cumprimento das metas nacionais. Os resultados alcançados demonstram a competência e o compromisso de quem faz a justiça se concretizar todos os dias no nosso Tribunal de Justiça de Goiás. Quem ajudou o tribunal a alcançar tais resultados tem muito a dizer sobre o próximo ciclo. A reunião que se inicia possui, portanto, relevo institucional inequívoco. Senhoras e senhores, as metas nacionais influenciam prioridades administrativas, orientam a atividade jurisdicional, definem referências de acompanhamento
e repercute diretamente sobre a organização do trabalho em nossas unidades. Por tal razão, sua elaboração exige aderência à realidade, leitura rigorosa dos dados e atenção efetiva à experiência acumulada na vida institucional deste tribunal. É justamente aí que reside a importância desta grande reunião. As melhores formulações não nascem de abstrações afastadas na rotina forense. Elas ganham consistência quando se aproxima da experiência de quem conhece o ritmo dos acervos, as estruturas dos fluxos, a dinâmica dos gabinetes, a exigência das serventias e a complexidade das secretarias e as condições concretas de execução das diretrizes nacionais. São os senhores e as senhoras que conhecem com precisão a vida real da instituição. São os senhores e as senhoras que percebem com nitidez o que merece continuidade e o que pede ajuste, e o que pode elevar a qualidade do próximo ciclo. A palavra de quem vive a rotina das unidades pode oferecer ao planejamento maior exatidão, maior utilidade e maior qualidade de execução. Escuta ativa, qualificada, é requisito de boa governança. O momento que ora vivenciamos deve, portanto, ser compreendido como uma convocação à participação ativa. Apresentem, por favor, sugestões, compartilhem boas práticas, apontem pontos de atenção, tragam propostas maduras, exequíveis e relevantes que traduzem os caminhos possíveis para o aprimoramento da atividade jurisdicional. Esta reunião alcançará sua finalidade na medida da contribuição de todos e todas. Senhoras e senhores, o Judiciário goiano possui quadros altamente qualificados, visão administrativa amadurecida e repertório técnico suficiente para oferecer contribuição de alto nível ao debate nacional. Cabe-nos transformar conhecimento em reformulação, vivência em proposta e análise em direção institucional. Uma instituição se robustece quando reúne suas melhores inteligências em torno de um objetivo comum. O que for dito aqui tem utilidade real. O que for trazido por magistradas, magistrados, servidoras, servidores, pode qualificar de modo decisivo a manifestação institucional do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A presidência confia plenamente na qualidade das contribuições que surgirão deste encontro. Confia na maturidade desta casa, confia na seriedade com que os seus integrantes compreendem a responsabilidade de participar da construção de prioridades que repercutirão sobre o funcionamento da nossa justiça goiana. Agradeço a presença, agradeço a atenção e a disposição em colaborar. Meu muito obrigado a todas e todos. Obrigada, presidente. Reforçamos, então, a participação de todos nesse evento, que tem como foco a gestão participativa na elaboração das metas nacionais para o ano de 2027. É imprescindível, presidente, que todos os participantes preencham a lista de presença, que será disponibilizada por link no chat, e acredito que já esteja como mensagem fixada também no YouTube. Vale pontos, é importantíssimo isso, a Brena pediu para reforçar. E agora, para o momento da palavra, convido o desembargador Marcos da Costa Ferreira, Corregedor-Geral de Justiça. Boa tarde, desembargador.
Boa tarde, Suzana. Boa tarde, colegas. Eu gostaria de saudar todos os presentes, na pessoa do nosso presidente, desembargador Leandro Crispim, dizer que serei bem breve aqui nas minhas colocações. De fato, já esse, se eu não me engano, quarto webinário que nós participamos, terceiro ou quarto webinário relativo às metas do Prêmio de Qualidade do CNJ, que é buscado por nós com tanta alegria, com tanta veemência até, porque todos nós nos sentimos honrados e empoderados por sermos reconhecidos como o Tribunal de Excelência no nosso país já por 4 anos consecutivos. E hoje, apesar de tudo que a gente possa ter preparado para falar aqui, nós sentimos no semblante de cada um, especialmente dos magistrados que estão presentes, um determinado peso, uma determinada preocupação, que acaba por contagiar também aos nossos amigos servidores que estão ao nosso lado, que estão conosco o tempo todo, que são nossos verdadeiros esteios, que são muito mais que nossos 2 braços, não só o direito, mas o esquerdo também, que muitas vezes são aqueles que nos ajudam a pensar e tentar fazer do Poder Judiciário um verdadeiro regaço para as pessoas que precisam de justiça, para as pessoas que precisam do Estado e que muitas vezes o Estado dá a eles não a importância merecida e que encontram, então, aqui guarida no Poder Judiciário. Eu, senhor presidente, antes de falar propriamente sobre o nosso webinário, eu gostaria só de levar uma mensagem de solidariedade, de esperança para todos nós magistrados, que ela tem me ajudado também. Meu velho pai me ensinou desde pequeno que quem sofre por antecipação sofre por 2 vezes. A gente tem um primeiro sofrimento no momento que a gente está aqui imaginando o que pode acontecer, que por isso nós vamos sofrer. E se aquela coisa realmente se efetivar, nós acabamos sofrendo de novo quando ela efetivamente acontece. Se, por outro lado, aquela perspectiva ruim que nós tínhamos não se concretizar, nós acabamos sofrendo por ter sofrido imotivadamente da primeira vez. Então, isso me ensinou muito a ter fé, me ensinou muito a ter confiança, me ensinou muito a ter esperança. E é, para mim, uma forma de viver de uma maneira talvez mais leve, que é fazendo com que o sofrimento futuro não me atinja agora. Ele vai me atingir no momento que ele tiver que atingir de fato. E, por outro lado, a nossa experiência, presidente, nós somos mais ou menos contemporâneos do início de magistratura, Vossa Excelência um pouco mais que eu, mas nós estamos bem próximos já aos 40 anos de magistratura, nos mostra que a nossa vida nunca foi um mar de rosas. A nossa vida nunca foi um céu de brigadeiro, como se diz por aí. Nós vivemos sempre surfando em ondas que muitas vezes são perigosas. Nós vivemos muitas vezes num movimento pendular, que ora nós estamos lá em cima, daqui a pouco a coisa desce e até que nós consigamos erguer de novo. E o que nós não podemos jamais é baixar nossas cabeças, pensar que nós estamos sendo traídos pelo nosso tribunal, porque não estamos. Acho que todos nós aqui somos testemunhas do esforço da direção do nosso tribunal, através do presidente Leandro Crispim, que tem feito de tudo e mais um pouco para que todos nós tenhamos as melhores condições de trabalho, tenhamos condições remuneratórias dignas, e aí eu incluo servidores e magistrados, e fazendo tudo que é o possível para que nós consigamos nos manter também empoderados no sentido de vermos valorizados. E isso não vem, então, de nós. E isso não pode nos fazer aqui agora recrudescer, não pode nos fazer aqui agora ficarmos cabisbaixos, entregarmos os pontos, pensarmos em desistir ou pensarmos que muitas vezes esse não é o local apropriado para nós. Eu creio firmemente que Deus coloca cada um onde ele deve estar, de acordo com os propósitos do próprio Deus. E se ele entendeu que nós devemos estar aqui, inclusive nesse momento, é porque ele tem uma missão para que cada um de nós saibamos cumprir. Se nós não formos, de fato, vocacionados para fazer o que fazemos, e se não o fizermos com amor, nós jamais conseguiremos ser felizes. E o que eu sinto no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é que nós somos pessoas felizes, porque nós somos vocacionados para o que fazemos
e amamos aquilo que nós fazemos. Nós jamais saímos de casa dizendo que vamos para o sofrimento, que vamos para o batente, pelo contrário. Nós saímos dizendo que vamos para fazer aquilo que amamos, aquilo que gostamos e aquilo que acreditamos, que na verdade é tentar distribuir a justiça em nome do Estado, sempre com as bênçãos do alto, sempre com a proteção de Deus e com o encaminhamento que Ele nos dá. Então, o que eu conclamo a todos nós nesse momento é que nós sigamos firmes, que nós não baixemos a nossa cabeça em hipótese alguma, porque nós não temos motivo para baixar a nossa cabeça, pelo contrário, nós continuamos sendo o melhor Tribunal de Justiça desse país e seguiremos dando exemplo para todos aqueles que quiserem, que aqui nós somos pessoas altivas, nós somos pessoas honradas, que não vamos nos deixar abater com qualquer notícia ruim que bata à nossa porta, até porque nós acreditamos e cremos que toda essa situação vai ser superada e que nós voltaremos a viver dias bons de tranquilidade, que nós tenhamos essa tranquilidade para fazer o que for melhor em prol das pessoas que nos procuram. E, diferente disso, não é o que nós estamos nos propondo aqui hoje, que é de continuar firmes, fazendo aquilo que é melhor, atendendo às metas que são nos impostas e que são nos sugeridas pelo Conselho Nacional de Justiça, para que nós tenhamos o reconhecimento também do povo, para que nós não sejamos só uma vidraça pronta para receber pedradas, mas que nós sejamos algo que seja de memória positiva, que ali no Poder Judiciário, quem precisou foi bem tratado, teve uma resposta rápida, teve uma resposta efetiva, atendido sempre por pessoas que amam aquilo que fazem e por isso fazem o que fazem com amor. Então, que esse amor nos guie, nos oriente e que hoje aqui nós tenhamos uma tarde, mais uma vez, produtiva, no sentido de verificarmos as melhores orientações que nos serão passadas para que nós sigamos firmes e confiantes, não só na busca de diamante que nós estamos buscando também, mas na nossa reafirmação enquanto servidores públicos que somos, enquanto pessoas honradas, honestas, dignas e que vamos continuar fazendo o nosso trabalho, seja lá em desfavor de quem quer que seja lá com qualquer ameaça que se enderece a nós, para as quais nós não vamos nos curvar. Então, senhor presidente, perdoa até o tom de desabafo que uso nesse momento, mas acho que é um sentimento que está em todos nós e que nós seguiremos sim adiante e que podem contar sempre com a administração do tribunal. Falo aqui pela Corregedoria Geral de Justiça e garanto que também podem contar com o nosso presidente, desembargador Leandro Crispim, que é o que ele tem mostrado para nós até agora, é a sua firmeza, a sua serenidade, o seu equilíbrio para conduzir os passos do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Então, sigamos juntos, meus amigos, e vamos ter aqui uma tarde produtiva de trabalho para que nós consigamos mesmo atingir as nossas metas, atingir o nosso ideal de fazer justiça da melhor maneira para as pessoas que necessitam. Obrigada pelas palavras, desembargador Marcos, palavras de ânimo, palavras emocionadas que nos enchem de motivação. Agora, passo a palavra, então, para o doutor Reinaldo de Oliveira Dutra, juiz auxiliar da presidência. O tema que ele vai abordar é o panorama das metas nacionais em 2025. Boa tarde, Suzana. Boa tarde, presidente, corregedor. Cumprimento meus colegas magistrados, nas pessoas da doutora Patrícia Breto e do doutor Everton Santos. Cumprimento os servidores aqui em nome da Ludmila e da Marina. Serei bem breve, porque o objetivo principal desse encontro é ouvir vocês a respeito das metas nacionais do Poder Judiciário. O CNJ, todo ano, divulga as metas nacionais. E com essa divulgação, ele procura proporcionar aos tribunais que direcionem sua força de trabalho para o cumprimento de determinadas metas, com o objetivo de resolver problemas que são identificados após uma análise de dados estatísticos. Dentre esse processo formativo das metas nacionais, eles solicitam que os tribunais abram um espaço para que seus magistrados e servidores critiquem, apontem sugestões sobre as metas nacionais, ou até incremento, retirada, críticas, no sentido de subsidiar o próprio Conselho Nacional de Justiça no aperfeiçoamento das metas nacionais. Então, para delimitar o tema da nossa
reunião é esse: ouvi-los sobre as metas nacionais. Como forma de contextualizar brevemente todos nós, eu farei uma apresentação muito rápida dos resultados das metas nacionais de 2025 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para que vocês saibam o quanto bem trabalharam, tanto magistrados e servidores. Na meta 1, por exemplo, o índice de cumprimento chegou a 102,48%. Foram julgados 902.204 processos, distribuídos 880.333. Então, foram julgados mais processos, meta batida. Na meta 2, que é o julgamento de processos antigos, também houve um grau de cumprimento muito elevado. No primeiro grau, 117% de cumprimento. No segundo grau, 111%. No juizado de turma, 104%. A meta 3, que diz respeito ao índice de conciliação, nós conseguimos também atingir o percentual de 100%, mesmo com todas as dificuldades e desafios que a conciliação nos apresenta. A meta 4, que diz respeito ao julgamento das ações de improbidade administrativa, também houve um esforço muito grande de todos os magistrados, servidores, com a participação também decisiva do Ministério Público. O grau de cumprimento foi de 147,29%. Também conseguimos atingir a meta 5, que diz respeito à redução da taxa de congestionamento. A taxa de congestionamento em 2025 ficou em 46,27%, apresentando e demonstrando um resultado muito positivo e importante do trabalho desempenhado por servidores e magistrados. Na meta 6, que diz respeito ao julgamento das ações ambientais, também houve um cumprimento em 126%. Julgamos mais também do que o necessário. A meta 7, que diz respeito também aos processos relacionados a indígenas e quilombolas, também houve o cumprimento. São poucos processos, mas todos praticamente foram resolvidos. A meta 8, que diz respeito ao julgamento de violência contra a mulher e feminicídio, nós conseguimos também um cumprimento, mas no cumprimento de julgamento de violência doméstica nós ficamos quase no limite, ficamos com 100,04. É um ponto de alerta e de atenção. Não porque a gente precisa bater a meta de violência doméstica, mas porque precisamos julgar todos esses processos em que as mulheres são vítimas de crimes. E precisamos priorizar esses processos. Na meta 9, que diz respeito à inovação, o tribunal também apresentou 2 projetos e bateu em 100% a meta nacional, número 9. E com relação aos processos da infância e juventude, que se refere à meta 10, também houve um cumprimento de 105% no primeiro grau e 100% no segundo grau. Em suma, pode parar o compartilhamento, por favor. Em suma, é isso. Houve o engajamento, o cumprimento, o trabalho, e isso deve ser reconhecido, registrado e louvado sempre. Os magistrados e os servidores do Tribunal de Justiça estão de parabéns porque eles se preocupam com as pessoas que estão por trás dos processos e, por isso, eles cumprem a meta. Devolvo a palavra a Suzana. Obrigada, doutor Reinaldo. Agora nós convidamos para fazer uso da palavra a Brena Martins e a Ludmila Coelho, representando o Núcleo de Governança de Metas e a Diretoria de Planejamento e Inovação. Elas vão apresentar as metas nacionais de 2026 e o painel de Power BI para acompanhamento dessas metas. Bem-vinda, meninas. Boa tarde, Suzana. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os magistrados na pessoa do desembargador Leandro, presidente do Tribunal de Justiça, e na nome do nosso Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Marcos. Cumprimento todos os servidores em nome da minha colega Ludmila e do meu colega Vinícius Teixeira. Sintam-se cumprimentados. Hoje eu e a Lud faremos um dueto bem rapidamente, apenas para apresentar as ferramentas que nós temos disponíveis em relação às metas, Lud?
Sim, boa tarde a todos. Cumprimento também todos os presentes na pessoa do nosso presidente, desembargador Leandro Crispim. E a gente vai tentar aqui compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês sobre as metas e o painel. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Nossa fala também será bem rápida, né? Como o doutor Reinaldo ressaltou, a Suzana, o desembargador Leandro, o desembargador Marcos, o objetivo é ouvir os magistrados e os servidores, né, acerca de propostas para as metas nacionais de 2027. Lá na tela inicial, para acessar o Projude, tem o painel Gestão à Vista. Acredito que todos já têm acesso, todos já conheçam, né? E dentro do painel Gestão à Vista, nós temos aqui painéis e já está disponível os painéis das metas nacionais 2026. Salvo engano, a Diretoria de Planejamento e Inovação conseguiu disponibilizar o painel das metas 2026 antes mesmo que o CNJ, né? Então, eu já deixo os parabéns, né, para a diretoria que já organizou e disponibilizou essa ferramenta que é tão importante para o nosso dia a dia. De maneira rápida, né, eu vou explicar o intuito da meta e a Lud vai explicar as ferramentas aqui disponíveis dentro do painel. A meta 1 é uma meta que ela é permanente, ela já existe desde o início, né, que é julgar mais processos que os distribuídos. O painel também já está pronto. O painel, só recapitulando um pouco, esse painel a gente desenvolveu ele para as metas de 2026, a gente procurou seguir, assim, manter os filtros que vocês já estão habituados a trabalhar neles, né, a estrutura, para também não causar tanta estranheza. E aí a gente tenta, então, apresentar para vocês as metas. Brena, você pode parar só na tabela, por favor? Nos processos distribuídos e julgados? Na meta 1, a gente traz aqui essa informação, né, faz uma diferença dos processos que foram distribuídos no período da meta 1 e os processos que foram julgados também no período. Eu reforço que os processos julgados aqui, eles podem ter sido distribuídos em qualquer período. Não precisa ser no período que foi distribuído da meta. Aí pode subir também, por favor, Breno. E aqui também a gente traz um quantitativo de processos que foram distribuídos, de processos que já foram julgados e o percentual alcançado até o momento. Porque, como a Brena falou, a gente conseguiu desenvolver o painel recentemente, né? Então, a gente começou a captar, e também o período da meta, né? É mais recente, de 2026. Então, até o momento, a gente traz esse resultado. A meta 1, eu vou ressaltar novamente, né, que essa parte dos distribuídos, porque nós recebemos muitos questionamentos, né, Ludmila? A gente, aqui no painel, ele traz a lista dos processos distribuídos, mas não significa que os magistrados, os servidores têm que trabalhar em cima dessa lista que são os distribuídos no ano, porque ela é disponibilizada em razão da transparência, para viabilizar que os magistrados realizem os cálculos, né, das próprias unidades judiciárias, mas qualquer processo que os magistrados julgarem, né, ele vai entrar aqui, né, os processos de conhecimento, os processos integrantes da meta, ele vai entrar, não precisa ser os processos disponibilizados aqui nos distribuídos, é uma dúvida muito recorrente, né. A meta 2, julgar processos mais antigos, especialmente os pendentes de julgamento há mais de 15 anos. Aqui também a gente manteve, né, os filtros que vocês já estão habituados a trabalhar. A gente também traz aqui uma tabela com os processos que estão pendentes e o resultado até o momento, né? Então, a gente traz aqui uma informação dos processos abaixo de 15 anos e os que estão acima de 15 anos pendentes para serem julgados, mas também traz a informação do que já foi julgado dentro desses dois contextos. Na tabela abaixo, aí já muda um pouco, né, do que é apresentado na meta 1. Na meta 2, nesta tabela, a gente está trazendo os processos que precisam ser, de fato, trabalhados pelas unidades. Então, a gente traz aqui várias informações que vocês podem usar para poder selecionar, né, os processos a serem trabalhados, e também tem a opção de exportar essa tabela. A Brena está aí mostrando. Brena, você tira um pouquinho o mouse só para a gente mostrar os 3 pontinhos? Por favor. Aí, nesses 3 pontinhos, você clica.
e aí vai abrir, então, essa opção de exportar dados. Aí vocês conseguem baixar essa planilha para poder trabalhar, distribuir, né, entre os servidores, né, da unidade e poder atacar esses processos. Para todas as serventias, né, que têm processos na Meta 2, é importante aqueles que não tenham nenhuma prioridade cadastrada no Projude, cadastrar a prioridade metas CNJ, né, porque esse processo ele fica com a prioridade cadastrada, ele vai ter todos aqueles impactos das prioridades lá do Projude. Então, uma orientação que a gente passa é sempre que disponibilizou o painel das metas, né, baixa a lista de todos os processos da Meta 2, por exemplo, que é a meta que engloba a maior quantidade de processos das unidades judiciárias, e realiza o preenchimento da prioridade, caso não tenha, né? Obviamente que se já tiver uma prioridade idoso, uma prioridade cadastrada anteriormente, vai permanecer, né? Mas se não tiver, já cadastra a prioridade metas CNJ. A meta 3, que é estimular a conciliação. Essa meta, ela traz aí também um filtro que você pode encontrar a sua unidade. E como ela é uma meta que também ela está vendo o julgamento que está sendo realizado, a gente traz mais abaixo na tabela, Brena, você pode rodar, os processos que já foram julgados, que tiveram julgamentos homologatórios para a meta, né, que se enquadram nos critérios da meta que ela exige. Aí a gente já traz essa informação até para vocês poderem analisar, né, o que está sendo feito, né, o desempenho da unidade de vocês. Ela é uma meta comparativa, né, então assim, ela sempre vai exigir que você melhore em relação ao ano anterior, a meta, então por isso que a gente traz essa informação. A meta 4, a meta 6, a 7 e a 8, elas são metas específicas, né? A meta 4 é sobre as improbidades administrativas e as ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública. A meta 6, ambiental, a meta 7, quilombolas indígenas e a meta 8, violência doméstica e feminicídio. Então, como elas são metas específicas, ela vai considerar o assunto processual cadastrado nos autos. Então, a 4, a 6, a 7 e a 8 dentro da sua especificação, e a 10 também, que é da infância e juventude, elas são metas que vão considerar os assuntos processuais e todas são metas de julgamento. Então, o movimento de julgamento tem impacto nessas metas, assim como o assunto processual. Então, se ele tem um assunto de feminicídio, ele vai estar na meta 8, relacionado aos feminicídios, violência doméstica, da mesma forma. Ele tem um assunto, a classe da infância e juventude, estará aqui na meta 10. Então, é muito importante, nessas metas específicas, para além da análise processual, que seja feito também a higienização dos dados, né? A análise para ver se esse assunto TPU, ele corresponde, de fato, aos pedidos, né? E se essa classe processual, ela corresponde, de fato, ao rito, ao procedimento pelo qual aquela ação tramita. Não vou falar sobre cada uma de maneira específica, né, já porque é essa basicamente, né, a explicação de cada meta. É importante ressaltar, né, Lud, que a gente, nesse evento, o intuito é ouvir os magistrados e servidores, então a gente não vai explicar detalhadamente cada meta nacional. Se os magistrados, servidores presentes, eles tiverem interesse no webinário específico de detalhamento sobre cada meta, a gente pode incluir naquele circuito de webinários que a presidência está promovendo, em parceria com a EJUG. Se vocês tiverem interesse, mandem aqui no chat que a gente pode organizar. Uhum. Sobre, então, as páginas de cada uma dessas metas, o tipo de trabalho é o mesmo, né? A gente traz as mesmas informações, o que está pendente, o resultado alcançado até o momento, a tabela com os processos que estão pendentes na unidade, e aqui também você pode exportar, conforme a Brena demonstrou, né, anteriormente, usando lá os 3 pontinhos, com a opção de exportar dados. A meta 5 é reduzir a taxa de congestionamento líquida de processo de conhecimento. Esse critério a gente fala muito sobre ele no Goianão, né? Então a gente já teve um webinário específico sobre a taxa de conhecimento, a taxa de congestionamento. E essa meta, a página dela, ela parece até mais simples, com menos informações, mas é porque a gente acredita que ela é uma meta assim, resultante. Todo o trabalho que vocês vêm executando nas outras metas para baixar,
né, ela vai vir, o resultado dela vai aparecer aqui nessa página. Mas aqui a gente vai Nós, traz, né? desculpa, Lud, pode falar. Não, eu só ia complementar que aí a gente traz a informação de quanto que estava a taxa de congestionamento no período anterior, quanto que nós estamos agora. Também é para uma questão de avaliação mesmo do desempenho das unidades, né? Cada uma fazer essa análise. E a visão geral, que nós usamos muito também, é uma parte muito interessante. Eu vou deixar, Lud, você pode falar a parte aqui da visão geral. A gente também sempre recebia muito, né, esse pedido de, será que teria como você colocar assim na minha unidade todos os processos, em cada meta, quantos que estão pendentes, o que a gente precisa trabalhar? Então, a partir desse pedido, a gente desenvolveu essa página, que aí, você pode subir um pouquinho também, Brena, no topo dela? Aqui? Isso, que é aqui é visão geral. Aí aqui você também consegue filtrar a sua unidade e também consegue fazer as consultas por instâncias. E a outra página, que é resultados, aí é um resultado geral, é o resultado do tribunal. Aí você vai conseguir ver como que o seu trabalho está impactando, né, no desempenho geral do tribunal dentro de cada meta. É isso, né, Lud? Muito obrigada, doutor Reinaldo, né, pelo convite, e obrigada a todos por ouvir a gente. Também, Suzana, Lud? também agradeço a oportunidade de estar aqui. Estamos aqui à disposição também, né? Se vocês tiverem dúvidas, pode entrar em contato. E é isso. Obrigada, Breno, obrigada, Ludmila. Agora, a programação prevê um momento com a real escuta, né, doutor Reinaldo? A escuta ativa com a oitiva dos participantes, com um momento de discussão sobre as metas nacionais e as propostas de aperfeiçoamento. O mediador foi designado aí, o doutor Reinaldo de Oliveira Dutra, juiz auxiliar da presidência, então passo a palavra. Pois não, doutor Reinaldo? Obrigado, Suzana. Então, eu tenho uma lista de inscritos aqui, eu vou segui-la. Quando ela se esgotar, a gente pode ouvir quem se inscrever aqui, levantando a mão pelo aplicativo Zoom, tá? Aí a gente vai começar ouvindo a doutora Patrícia Bretas, que é a nossa diretora do Foro da Comarca de Goiânia, e uma grande cumpridora de metas e entusiasta do assunto, e ela poderá nos trazer alguma sugestão, algum elogio ou uma crítica mesmo sobre as metas nacionais. Doutora Patrícia está com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento todos os presentes, na pessoa do nosso presidente, desembargador Leandro, e também do nosso corregedor-geral, desembargador Marcos. Realmente eu sou, acho que todos sabem, uma grande entusiasta desse assunto de metas, né? Eu acho que a gente trabalha melhor, a gente trabalha com mais eficiência quando a gente foca nas metas, porque não é trabalhar mais, não é trabalhar menos, mas é trabalhar dentro de um cronograma e de um objetivo claro. E eu sempre repito isso, né? Não existe uma unidade jurisdicional que seja boa, e quando eu falo unidade, eu digo de gabinete e escrivania. Não existe uma unidade que possa ser considerada boa se ela não é cumpridora de metas. Por que isso? Porque as metas, eu acho que vocês viram aqui na explicação da Brena e na demonstração dos nossos painéis, o quanto elas refletem aquilo que a sociedade mais espera da gente. Ou seja, que a gente ande num tempo razoável, que a gente leve o processo ao fim, né, com um efetivo arquivamento. Eu brinco, né, que o processo só termina quando ele acaba, ou seja, quando ele vai para o arquivo. Uma prioridade para aqueles processos antigos, uma vez que a gente sabe que as partes estão esperando e que o judiciário ele já tem essa fama de o processo é moroso. Embora hoje a gente já tenha aí um aumento considerável da velocidade com que os feitos tramitam, a gente precisa sim dar fim nesses processos antigos e que maculam a nossa imagem. Como não é nem questão de sugestão, mas apenas um elogio, né? Eu considero os nossos painéis de BI, esses painéis que contêm essas informações, tanto o painel de metas nacionais quanto o painel de gestão à vista, eles são muito bons. Então, na verdade, eu gostaria de partilhar essa experiência com todos que estão aqui.
tire um tempinho, analise a sua unidade pelo painel de metas nacionais e pelo painel de pelo gestão à vista, porque ali a gente consegue ter aquele raio-x exato da nossa unidade. E o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ele tem se aprimorado nessa gestão de números, nessa disponibilização de números, para que todos nós tenhamos conhecimento da situação real da nossa unidade e, mais do que isso, naquilo que a gente tem que focar. Então, na verdade, a minha fala é um elogio ao Tribunal pelos painéis de BI que tem desenvolvido e também, apesar do dia de hoje, né, eu falo aqui também aos meus colegas, um dia difícil, um dia que nós estamos todos aí sofridos mesmo, a palavra é essa, mas a gente sabe que o nosso dever maior é entregar uma boa prestação jurisdicional a quem tanto precisa e vem até nós. Então, e essa boa prestação a gente entrega através do cumprimento das metas. Então, parabéns ao tribunal pelos painéis que entrega e parabéns a todos nós, né, servidores e juízes, pelo papel que desempenhamos, porque o Reinaldo mostrou aqui o quanto já cumprimos de metas, o quanto a gente se esforça e o quanto a gente faz por merecer o diamante que temos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Patrícia. Dando sequência aqui aos inscritos, eu passo a palavra a Daiane Marra, secretária-geral da presidência, também profunda conhecedora das metas e um entusiasta do assunto. Daiane está com a palavra. Obrigada, doutor Reinaldo. Cumprimento todos os presentes, na pessoa do nosso presidente, do nosso corregedor, e é um momento de muito especial para o tribunal, que ele separa para um tempo valioso dos magistrados, dos servidores, para que a gente troque ideias sobre as nossas metas, para que a gente exponha os nossos painéis, e também uma forma do tribunal mostrar todo o empenho que o presidente tem apoiando todas as áreas administrativas, que a gente trabalhe, que a gente possa entregar esses painéis que a doutora, inclusive, acabou de elogiar, né, que a gente trabalha diariamente com essa entrega, preparando os painéis, o levantamento de dados, dando subsídio para que todos nós, servidores, magistrados, possamos, no decorrer do nosso dia a dia, traçar uma rotina de trabalho embasada, de fato, em dados, e não só em dados, mas também na necessidade de justiça que a sociedade clama. Porque quando a gente está falando de metas nacionais do Poder Judiciário, e quando o tribunal separa um tempo dos seus magistrados, dos seus servidores, para ouvir sugestões de todos que estão trabalhando no dia a dia com a realidade dos processos, para ouvir sobre as metas, isso significa que nós estamos, enquanto Poder Judiciário do Estado de Goiás, reunindo informações muito úteis para que sejam consolidadas e que venham aprimorar as metas. E dessa forma, a gente colabora entregando uma justiça mais certeira, uma justiça que de fato atenda o que a sociedade tanto clama. Então, eu gostaria também de parabenizar o nosso presidente, nosso corregedor, todos aqui presentes da área judicial, da área administrativa, e parabenizar o trabalho de todos e destacar o tanto que ele é importante para que essa justiça seja entregue de forma, não apenas entregue, mas que atenda o clamor da sociedade. Devolvo a palavra, doutor Reinaldo. Obrigado, Daiane. Vamos ouvir agora Poliana Marzinotti, servidora da Central de Cumprimento de Sentença da Comarca de Goiânia. Se não estiver presente, ela se inscreveu pelo link, mas aparentemente não está presente. Vou passar para a próxima, se ela aparecer. Doutor Reinaldo. Poliana, libera o microfone. Poliana está com a palavra. Está tendo dificuldade em liberar o microfone. Luiz, eu vou ouvir a próxima e eu volto nela. Fique à vontade. Perfeito. Poliana, se você quiser sair e entrar novamente, aí eu te admito aqui novamente. Vamos ouvir a Deuselita Ramos, servidora da UPJ das Fazendas Públicas. Depois da Deuselita, a gente volta na Poliana. Deuselita, se estiver presente, está com a palavra.
Euselita também se inscreveu, não sei se ela está com dificuldade no microfone ou se não Deu compareceu. certo. Poliana agora está com o microfone aberto. Você está com a palavra, Poliana. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Boa tarde a todos. Quero ser bem breve nas minhas palavras. O motivo que me traz aqui hoje não é debater apenas o cumprimento dos números das nossas metas, mas propor um avanço real no nosso modelo de gestão de pessoas. Nós lidamos diariamente com um trabalho de altíssima carga cognitiva e de responsabilidade. No entanto, o método como medimos a nossa capacidade de entrega precisa ser modernizado. E mais do que isso, alinhado às normativas dos órgãos superiores do Poder Judiciário. Estabelecer metas hoje baseado na nossa capacidade máxima, ignorando a biologia humana, não é apenas um risco na precisão do trabalho. É uma prática que o próprio Conselho Nacional de Justiça visa combater. Por isso, trago 3 propostas concretas para que possamos garantir a eficiência, que a eficiência caminhe lado a lado com a legislação e a nossa qualidade de vida. A minha primeira proposta é a cientificação das metas. Eu proponho que toda e qualquer meta estabelecida às equipes do tribunal nasça de um cálculo científico e estatístico. E mais, para que a gente possa estar em conformidade com a Resolução 207 do CNJ, que institui a política de atenção integral à saúde, nenhuma meta deveria ser implementada sem um parecer técnico prévio da psicologia do trabalho e da fisiologia ocupacional. Os profissionais de saúde do tribunal precisam validar se aquele volume exigido é seguro. Estipular metas sem o respaldo abre margem para o que a Resolução 351 do CNJ classifica como assédio moral organizacional. A exigência de metas inatingíveis que geram adoecimento, estresse crônico e burnout. A nossa prioridade deve ser a precisão técnica, garantida por um ritmo de trabalho que a medicina comprove ser sustentável. Já a minha segunda proposta diz respeito à movimentação de servidores. Hoje, quando um colega é transferido de setor, ele é frequentemente inserido em uma nova esteira de produção, sem nenhuma análise prévia de compatibilidade. Eu proponho que, em respeito às diretrizes preventivas do CNJ, toda e qualquer relotação e movimentação entre equipes seja precedida de uma avaliação psicológica e ergonômica. Precisamos saber se aquele servidor, naquele momento específico da vida, tem a aptidão emocional e física para suportar a carga e a natureza daquele novo departamento. Inserir alguém em uma equipe de alta pressão, sem avaliar se as condições de absorver aquele padrão é falhar na prevenção do adoecimento ocupacional. Por fim, a minha terceira proposta é a implementação real de gestão por competência na distribuição de tarefas. A Resolução 240 do CNJ, que institui a Política Nacional de Gestão por Pessoas do Judiciário, determina expressamente que o tribunal deve valorizar o perfil e as competências individuais. A gestão não pode ser uma linha de montagem cega. Proponho que, apoiados periodicamente por psicólogos institucionais, mapeemos os perfis das nossas equipes. Temos colegas com perfis extremamente meticulosos, perfeito para análises de altíssima complexidade e riscos financeiros. Outros possuem um perfil ágil, ideais para fluxos procedimentais rápidos.
Se distribuirmos os processos respeitando a arquitetura mental de cada servidor, nós zeramos os erros, atingimos as metas e paramos de adoecer as pessoas, exigindo que elas atuem contra a sua própria natureza cognitiva. Em resumo, cuidar da saúde do servidor não é um favor institucional. É uma forma mais inteligente de proteger o erário, evitar os erros e cumprir a lei. Quando embasamos as nossas metas na ciência e alinhamos a nossa rotina às resoluções do CNJ, nós garantimos que o trabalho executado hoje não seja licença médica de amanhã. O nosso Tribunal de Justiça tem toda a capacidade de ser o pioneiro na aplicação real dessas diretrizes da gestão humana. Muito obrigada pela atenção e uma boa tarde. Muito obrigado, Poliana, por sua participação. Eu vi que você tem algum material escrito aí. Se pudesse compartilhar conosco para que fique mais completa a nossa ata, tá? A gente agradece. Doutor, eu peço um prazo de 20 dias, que eu já estava fazendo um estudo sobre o assunto, e aí eu quero aprofundar mais e encaminhar ele com mais detalhes. Tudo Pode bem. ser? Pode sim. Aí a gente vai constar, vamos nos reunir também com as nossas áreas técnicas aqui para ver o que dá para a gente acolher da sua sugestão como método de trabalho e também encaminharemos ao CNJ, que é o responsável pela elaboração das metas, para que ele tenha ciência das importantes sugestões que você nos apresenta aqui na data de hoje, tá bom? Ok. Muito obrigado pela participação. Vamos agora ouvir a Deuselita Ramos, servidora da UPJ das Fazendas Públicas, caso ela esteja presente. Bom, a Deuselita aparentemente não está presente. Boa tarde. Está com a palavra. Pode falar. Eu estava aqui tentando ligar o microfone. Estava com uma pequena dificuldade. Boa tarde a todos. Eu concordo plenamente com o que a nossa colega disse anteriormente. Eu acho que tudo isso deve ser ponderado, levado em consideração. E eu sugiro também que essas metas, ao serem revisadas, que nós possamos ter uma igualdade, possamos serem mais justos com a dinâmica de competitividade. Ou seja, os juizados, como eu trabalho nos juizados, as metas elas deveriam ser analisadas entre os juizados, as metas serem batidas entre os juizados. E as varas com as devidas e as varas separadamente. Eu não sei se eu estou sendo muito clara, mas eu gostaria que fossem separados, porque hoje é tudo muito junto. A gente tem que bater uma meta que eu acho que é injusto as metas dos juizados serem iguais às das varas. E sugiro também que o Projude tenha uma modificação na classificação das petições. Por exemplo, as petições iniciais, elas sempre têm que... algumas, né? Elas são emendadas. Os juízes pedem para serem emendadas as petições. E o processo, ele fica interrompido, ele fica... Não é parado, mas ele sempre vai e volta. Diferentemente das outras petições, que elas já estão num momento mais avançado. Então, se houver essa separação de petição inicial com a petição em andamento, como na fase final do processo, que são a execução da sentença, tanto na parte de obrigação de pagar quanto obrigação de fazer. Eu gostaria que houvesse essa diferenciação entre as petições, porque eu acho que fica muito paralisado os processos.
Tá bem, Deuselita. Com relação à competitividade a que você se refere, provavelmente você está falando sobre o Goianão. Assim, logicamente tem um pouco a ver com a matéria, mas aqui nós estamos falando das metas nacionais do Poder Judiciário. De todo modo, sua observação foi anotada e a gente vai levar para a reflexão do nosso núcleo gestor de metas. Com relação a essa sugestão de alteração no Projude, a sua fala ficou registrada, a gente vai chamar a nossa equipe técnica do Projude para ouvir e ver essa possibilidade de isso acontecer ou não. Mas quando eu analisava petições, aparentemente tem a verificar processo novo e verificar petições, eram separados, mas de todo modo a gente vai checar e ver se há alguma melhoria a ser feita, tá bom, Deuselita? Muito obrigado também. Muito obrigada, pela sua agradeço. participação. Obrigada. Vamos ouvir a Betânia, a nossa grande Betânia, braço direito e esquerdo da doutora Patrícia Bretas. Betânia está com a palavra. Boa tarde a todos. Eu não sei se meu microfone está funcionando, mas acho que está. As minhas duas sugestões de metas é uma meta que envolva os processos de violência sexual, assim como já temos violência doméstica e feminicídio, né? Uma meta que também contemple isso. E também uma meta que trate sobre os processos com vítimas hipervulneráveis específicos. Porque, assim, para a gente ter um maior controle, assim, dos casos mais sensíveis que estão afetando todo o Estado, todo o Brasil, para a gente poder, assim, ter um foco maior. É isso, são minhas duas sugestões. Excelentes sugestões, Betânia. Inclusive, como tem a temática da infância, né? Talvez vamos mandar sugestões para o Conselho Nacional de Justiça e pode ser que eles, a tomar conhecimento das suas sugestões, aperfeiçoem essas metas. Muito obrigado. Doutor Pedro Guarda está com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, desembargador Crispim, quem cumprimenta os demais juízes e os servidores. Eu sei que tem um PROAD, Reinaldo, a respeito de colocar uma serventia específica para violência doméstica. Talvez seria interessante, em razão dessas metas, dentro das unidades criminais, ter uma serventia apenas para dolosos contra a vida e uma serventia só para violência doméstica, para a gente conseguir controlar esses processos que são metas específicas, né, tanto do CNJ quanto do Goianão. Até poderia fazer um PROAD, né, com alguma outra fundamentação, mas eu acho que por aqui vocês conseguem já alinhar com o setor, né, para verificar a viabilidade dessa questão dessa divisão, porque a gente consegue ter um controle melhor do que ficar no meio dos crimes em geral. Obrigado, Pedro. Realmente facilita um pouco o controle, né? Mas a gente vai levar a demanda, mas normalmente às vezes a gente não consegue porque eles tentam evitar que fiquem muitas serventias, né? Porque isso também pode dificultar, porque a separação normalmente é feita por classe. Mas eu te entendo, eu sei, eu também trabalhei no Projude e sei da pertinência da sua sugestão. Vai ficar anotado, a gente vai levar para o setor responsável. Muito obrigado pela participação. Doutor Carlos, está com a palavra. Boa noite, doutor Reinaldo, presidente, colegas, servidores. Com relação ao que a Betânia trouxe, eu acho extremamente importante nós colocarmos uma meta com relação aos idosos. Estou fazendo parte do Comitê de Idosos, estou me debruçando sobre esse assunto, e eu acho importante quando isso vem como meta, para que realmente sejam acelerados os processos. A gente tem aqui em Goiânia uma área cuidando disso, mas no estado todo, quem sabe no Brasil todo, como meta, para que isso realmente seja priorizado. A gente vê aí, às vezes, processos com pessoas de mais de 80, 85 anos, até 90 anos, ainda demorando, e às vezes essas pessoas acabam não vendo a justiça acontecer para elas, porque acabam perecendo no meio desse caminho. É uma sugestão. Tá? Obrigado. Obrigado pela participação, doutor Carlos. Vamos ouvir Eduardo Cardoso, da Coordenadoria Judiciária. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Tá, sim. Eu teria a sugestão seguinte. Quem trabalha aqui na linha de frente aqui, acho que o produto que a gente entrega para a sociedade seria o julgamento, né, processo, e, por fim, o arquivamento do processo. Nas metas, a gente tem correlação de informações relacionada à distribuição e julgamento, distribuição e arquivamento. Tá? Nas unidades judiciais, onde a fase de conhecimento e a fase de execução
caminham juntas, principalmente na criminal, eu acho, assim, sugiro, né, um painel que tem uma correlação entre quantidade de julgamentos e quantidade de arquivamentos, uma correlação. Eu acho que seria algo que poderia agregar o tribunal, a gente ter um acompanhamento melhor na parte de julgamento e na parte de arquivamento dentro da unidade judicial. Obrigado, Eduardo, pela sugestão. A nossa equipe da Diretoria de Planejamento vai analisar também, mas eu me lembro que naquele painel Prisma, salvo engano, tem alguma coisa que apresenta os julgados e não arquivados, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se atende totalmente, mas a gente vai avaliar e tentar atender a sua solicitação. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Doutora Isabela, eu acho, está com a mão na boca, não estou reconhecendo direito. É ela mesmo, né? Oi, Doutora doutor Isabela. Reinaldo, tudo bom? Tá com a palavra. Obrigada, boa noite a todos. Na verdade, são duas observações. Hoje eu estou com 2 varas únicas, e nas 2 varas únicas a gente percebeu um aumento sensível na entrada de processos. Nesse momento, uma delas, que é a comarca de São Domingos, está registrando no mês de março uma entrada histórica em relação aos últimos 12 meses. E a meta 1 é justamente julgar mais processos do que a entrada. E a gente está tendo muita dificuldade, porque não são varas especializadas, a mesma assessoria atua em 3, 4 matérias diferentes. Então, eu gostaria, primeiro, assim, especialmente para a questão das varas únicas, que eu acho que é onde isso é bastante sensível pela falta de especialização da assessoria, a possibilidade de se verificar a ampliação da assessoria, porque os assessores hoje eles já trabalham no limite máximo daquilo que podem entregar. A gente também está trabalhando, especialmente porque atendemos a todas as competências, a todas as convocações, a tudo que é demandado em matéria de metas, compete às varas únicas, e realmente que fosse avaliada a possibilidade de uma ampliação, porque a gente tem sentido muito esse aumento realmente na demanda, aumento da judicialização, que eu acho que é algo que o judiciário como um todo talvez esteja sentindo também. E um outro ponto a respeito das metas, e mais uma vez, justamente por estar em varas de interior, isso faz muito mais sentido, pelo menos para mim, é muito louvável algumas iniciativas de criação de metas, mas é muito difícil para a gente que está no interior, que tem a gente não tem defensoria pública instituída no interior, o que significa que os processos demoram muito. Eu tenho um processo há 1 ano aguardando uma aceitação de um advogado dativo, porque eu não consigo nomear advogados dativos pelo banco de dativos, que inclusive prejudicou muito a velocidade dos processos. Então, a gente não tem defensoria pública, a gente não tem quem atue na defesa das vítimas da violência doméstica, porque a gente tem dificuldade de conseguir advogados dativos, a gente não tem equipes multidisciplinares. Aliás, uma das comarcas eu até tenho, na outra eu não tenho, mas não tem equipe multidisciplinar à livre disposição para atender todos os depoimentos especiais, para atender todos os casos da infância, e equiparar no sentido de metas e inclusive de tempo, porque o que se pede é tempo de julgamento. Equiparar a realidade dessas comarcas longínquas do interior com realidade de comarcas que estão mais próximas da capital, que tem mais estrutura, gera para a gente uma pressão e um prejuízo realmente muito grande. Então, enfim, um olhar realmente, uma diferenciação pela própria estrutura das comarcas, pela própria estrutura que a gente tem, para poder atingir essas metas, porque a gente pelo menos eu sinto que é muito diferente. Então, ainda que se pense em criação de novas metas, e mais uma vez, elas são louváveis, a gente precisa entender também a estrutura que a gente tem para atendê-las hoje. Então, são só essas 2 colocações. Muito obrigada. Obrigado, Isabela. Vamos registrar em ata a sua solicitação, tá? E verificar para qual tratamento a gente pode dar nessa solicitação, mas gostaria de dizer que é o seguinte: o aumento da demanda, normalmente nessas comarcas que às vezes estão desprovidas, elas decorrem da eficiência do juiz que chega, porque aí o jurisdicionado sente segurança de procurar o Poder Judiciário para resolver seus problemas. Então, tome esse aumento em São Domingos como um elogio ao seu trabalho, tá bom? Vamos ouvir agora o usuário Zoom. Não tem nome, se puder abrir a câmera, se identificar e pode fazer uso da palavra. Eu não sei se seria eu, se tem mais de um. Isso, é você mesmo. Meu nome é Renata Ribeiro, sou oficial de justiça da comarca de Goiânia.
O que eu venho sugerir é um olhar, igual a Poliana falou, também para os servidores, porque, por exemplo, eu entrei em 2008, desde então não houve aumento de cargo de oficiais de justiça, e a demanda cresceu bastante. Mesmo com a utilização do WhatsApp, cresceu muito. A certidão do WhatsApp ela é mais um pouco complexa do que as outras, então quando entra em quantidade de certificação também demora. E se for colocar a quantidade de processos e de mandados que entraram desde então, foi absurdo o número, né? A Goiânia cresceu, eu imagino que as outras comarcas também. Tem uma comarca que só tem um oficial de justiça para fazer extensas regiões, extensas fazendas. Então, às vezes, o cumprimento de 1, 2 mandados é mais demorado que 10 em outro local. Seria mais isso, olhar para a quantidade de servidores, e quando fala de meta do CNJ, a gente acaba tendo o prazo muito reduzido. Um mandato que nós teríamos X prazo, ele acaba entrando na frente de outros por conta da meta do CNJ, o que deixa a gente realmente adoecido. Eu vi que na própria centro de saúde, por exemplo, nós já temos 4 psiquiatras, os psicólogos, por exemplo, estão demorando mais de 1 ano e meio para chamar quem se inscreve, então realmente nós estamos adoecendo. Daqui a uns dias nós não conseguimos cumprir a meta, não por falta de vontade ou de empenho, mas porque realmente nós estamos adoecidos. E, se possível também, que o tribunal olhe se tem como, apesar de ter fisioterapeutas, mas também alguma coisa nos ensinando a tomar esse cuidado, por exemplo, seja a postura de sentar, porque às vezes quando a gente vai certificar durante em casa, às vezes não é certo a altura, essas coisas, alguns alongamentos também para evitar esse tipo de adoecimento. Teria Muito mais. obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação. Vamos registrar sua manifestação em ata também. Obrigada. O próximo inscrito também está como usuário Zoom. Eu peço que libere a câmera e se identifique, por favor, para poder fazer uso da palavra. Está sem microfone. Libera o som também. Olá, boa tarde. Meu nome é Adriana, eu sou da comarca de Montes Claros de Goiás e estou no judiciário desde 1999. E a nossa comarca aqui também está com a mesma questão que alguns servidores aí comentaram. Bastante serviço, poucos servidores. Eu auxilio na escrivania de família, sucessões, infância e juventude, primeiro cível, juizado especial cível e família. E, além disso, eu estou agora com a função de coordenadora da Central de Mandados. Então, realmente, assim, cumprir essas metas é desafiador, porque é muito trabalho e, às vezes, a gente fica sem saber até por onde começar, né? Eu queria pedir que, se fosse possível, né, para rever essa questão de, às vezes, um auxiliar disponibilizar alguma vaga, igual vi agora que tem uma disponibilidade para algumas comarcas, da pessoa que faz, às vezes, pós-graduação, ter essa disponibilidade. Nossa comarca ainda não tem essa vaga. Seria, tipo assim, uma saída para a gente aqui, pelo menos com a questão desse quantitativo de trabalho, porque na minha situação, por exemplo, os 2 balcões que estão funcionando, que é o balcão virtual, agora esse outro pelo sistema da corregedoria, do CAP, então fica tudo, para mim, assim, é o dia todo, atendendo o balcão, concluindo mandados, liberando horas de pagamento, auxiliando a escrivania, auxiliando em atermações. Então, é muito complicado, tem hora para cumprir essas metas, a gente não sabe por onde começa. Bem, muito obrigado. Peço para registrar Montes Claros, solicitam o estagiário de pós-graduação, não é isso, né? Sim. Ou algum posto de trabalho adicional. Correto. Gustavo Rodrigues está com a palavra. Boa noite a todos e todas. Sou Gustavo, sou servidor de Aparecida de Goiânia. E como sugestão de meta, acho que até de encontro que a colega trouxe, né, sobre essa questão dos hipervulneráveis, eu acho que nós poderíamos sugerir
a redução do prazo, né, ou do tempo em que uma criança ou adolescente vítima ela é ouvida no judiciário, né? Assim, o tempo levado da data do fato até a data de um depoimento especial está muito longo, né? É uma criança vítima de estupro de vulnerável, por exemplo, está levando meses, anos para ser ouvida. Então, eu acho que caberia uma meta, talvez uma sugestão relacionada a isso, essa redução, né? E vai de encontro também com o que a magistrada, se eu não me engano, de Cavalcante trouxe, em relação à defasagem, à falta das equipes técnicas multiprofissionais, né, no nosso tribunal, assim, tá, a recomposição das equipes é urgente. Eu acredito que poderia ser uma meta também a recomposição e a ampliação das equipes multiprofissionais. Há 10 anos atrás, nós tínhamos um plano de 60, né, profissionais a mais do que nós temos hoje, efetivos. Então, só que na minha comarca foram novas varas de família, novas varas criminais, 2 juizados de violências domésticas, né, que foram criados, e a equipe reduzindo. Então, assim, é uma ampliação, né, de varas para a gente atender versus a redução das equipes. E isso também a gente percebe no cotidiano um prejuízo não só da saúde mental, né, dos profissionais. Nós temos colegas que já, inclusive, aposentaram por questões de saúde mental, mas também um prejuízo para o próprio atendimento, né, da infância do nosso Tribunal de Justiça. Assim, um outro ponto também que eu acho que poderia ser interessante seria que os tribunais cumprissem com a lotação paradigma, né, das equipes multiprofissionais nos juizados de violência doméstica, né? Porque fora de Goiânia, nenhuma outra comarca, se eu não me engano, tem equipe própria específica para o juizado de violência doméstica, em que grande parte das comarcas abrange essa demanda dos hipervulneráveis, né, e há essa falta de defasagem muito grande de equipes. Era esse ponto. Obrigado, Gustavo, pela colaboração, incrementa a sugestão que a Betânia trouxe e também essa solicitação de incremento das equipes. Tudo será anotado e avaliado. Eu vou passar a palavra ao Dr. Vitor Simini, aí vai ser o último inscrito, porque já nos aproximando das 19 horas, e aí após o Dr. Vitor a gente passa a conduzir o encerramento. Dr. Vitor, toca a palavra. Opa, bom dia, boa noite a todos e a todas. Reinaldo, a minha sugestão é o seguinte: quanto aos pendentes líquidos no Tribunal do Júri, nós temos um processo muito extenso, 2 fases, pronúncia e até o plenário. A pronúncia hoje em dia não conta para nada, e eu queria ver se não era possível ou uma pontuação para pronúncia, ou até mesmo uma interrupção no prazo dos pendentes líquidos, para dar uma racionalizada nesse período, porque, por exemplo, quem tem processo antigo dessas varas que ficaram muito tempo sem juiz, fica um pendente líquido muito extenso, e aí para a gente buscar equiparar as outras varas que sempre teve titular, fica muito difícil. Então, ou uma interrupção ali na pronúncia do prazo do pendente líquido, ou então a pontuação para poder ficar mais equilibrada ali, quem faz muita pronúncia durante o mês. Obrigado, Vitor. Então, nós vamos avaliar a sua sugestão, se a gente encaminha ou não para o CNJ, porque a parametrização deles é dessa forma, e também levaremos para o nosso Goianão para ver se tem como a gente medir de alguma forma as unidades em virtude da pronúncia, tá? Obrigado pela sua participação também. Obrigado. Eu devolvo a palavra à Suzana Araújo, nossa mestre de cerimônias aqui na data de hoje, para conduzir o encerramento da nossa reunião. E agradeço a todos que estão presentes e participaram ativamente deste evento. Suzana? Obrigada, doutor Reinaldo. Lembramos, mais uma vez, que é extremamente importante que todos acessem o link de presença que foi disponibilizado, pois isso também resulta em pontuação no Prêmio CNJ de Qualidade. Agradecemos mais uma vez a participação de todas e todos nesse evento, que teve como foco a gestão participativa na elaboração de metas, e convidamos o presidente do TJGO, desembargador Leandro Crispim, para fazer o encerramento desse evento. Boa noite a todas e todos.
Minhas palavras finais são só de agradecimento pelo esse webinário, né? O desembargador Marcos falou tudo também sobre a questão que estamos passando. Eu redigi uma nota ontem e encaminhei aos magistrados e magistradas. Peço aí, né, nesse momento agora, que mantenhamos a serenidade, mantenhamos a responsabilidade profissional. Como o desembargador Marcos mesmo citou, estamos há mais de 30 anos da magistratura, já passamos por diversas situações e essa é mais uma situação difícil que estamos enfrentando e passaremos por ela como já passamos por outras oportunidades. Peço mais uma vez, reitero o sentido de que todos se esforcem, trabalhem, vamos manter o foco e deixe essa situação para que a gente consiga resolver. Nós estamos alinhando a melhor forma de cumprir a decisão do Supremo e eu peço a paciência de todos e confie no trabalho dos seus dirigentes, né? Tanto eu como o presidente, o desembargador Amaral como primeiro vice, desembargador Gerson, segundo vice, nosso corregedor-geral, desembargador Marcos, corregedor do Extra, desembargador Anderson Máximo. Estamos todos empenhados, junto com os nossos juízes auxiliares, todos unidos aí para oferecer o melhor, a melhor estrutura para que todos e todas possam trabalhar. Meu muito obrigado a todos, muita gratidão pelo trabalho que foi apresentado no ano passado. Mantivemos o prêmio, mantivemos os índices altamente produtivos, ficamos em primeiro lugar como Tribunal de Médio Porte e sigamos juntos aí, unidos nesse momento. Vamos fortes, avante, muito obrigado. Obrigada, presidente. Boa noite a todos e a todas. Até mais. Boa noite.